Copenhague hoje já passou de 700 operações, das quais perto aí de 50, 60 lojas próprias. A franqueadora possui... Como é importante a franqueadora ter loja própria. Como ser um franqueado de sucesso? Fica aqui nesse podcast que você vai descobrir. Meu nome é José Rubens, eu sou o CEO da Guia-se. A Guia-se é uma rede de franquias de agências digitais e é a patrocinadora desse podcast aqui, onde eu trago pessoas que empreendem no franchising, tanto franqueadores quanto franqueados. Trago pessoas de alta performance e ajudo você a escolher a franquia correta para você. Franchising é um excelente negócio se você tiver a atitude correta e escolher a marca certa para você. E aí tem alguns avisos antes da gente começar. Primeiro, os 3C. Curta, comenta e compartilha. Manda esse vídeo aqui para quem você acha que está querendo investir numa franquia. Será que franquia é um bom negócio? Manda para ele que você não vai se arrepender. Tá muito legal o conteúdo que a gente vai trazer hoje. E aí, fica até o final que eu tenho um grande presente para você. Eu escrevi um livro chamado Checklist Minha Franquia, que é o livro que vai ajudar você também a escolher corretamente uma franquia, porque eu falo sobre lei de franquia, circular de oferta. Eu trago nesse livro mais de 20 profissionais de top do mercado que me ajudaram a trazer um conteúdo super especial. E por isso... Por eu ter escrito esse livro, eu vou pedir para você ficar até o final, porque eu tenho uma surpresa para você. E desde já eu peço para que você siga o meu perfil, Zé das Franquias. É o perfil que eu ajudo realmente as pessoas aí com esse conteúdo do podcast e outras marcas, além da Guias, que realmente compensa você investir para poder ter o seu negócio sustentável, lucrativo, realizar o seu sonho de empreender. E hoje eu estou aqui com um franqueado que ele vai provar para você o seguinte: quanto a sua atitude antes de ser franqueado vai te ajudar a ter sucesso numa rede. E o nome dele é Carlos Sgarlata. É isso aí, acertei, Carlos? Tá certinho. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Franqueado da Copenhague, uma grande rede, uma rede espetacular aí de chocolates. E a gente fica aqui, ó. Você fala em Copenhague, já dá água na boca, não é isso? É isso, com certeza. Obrigado pelo convite, viu, Zé? Estamos há 12 anos. Foi essa escolha de entrar para o mundo do franchising. 12 anos? 12 anos já. E aí, vamos começar nessa história. Conta um pouco sobre a sua carreira. Vamos entender aquilo que eu falei. O que importa na hora que você se tornar um franqueado que vai te ajudar a ter sucesso? Legal. Eu comecei minha carreira como consultor de uma dessas Big Four do mercado, né? PricewaterhouseCoopers. Fiquei lá quase 4 anos, peguei uma fusão que a IBM, uma multinacional americana, comprou para ter uma divisão de consultoria, não só a parte de hardware, tal, de serviços, mas também de implementação de soluções para os seus clientes, né? E um pouco antes disso, fui fazendo alguns estágios, alguns trainees, porque a família tinha uma empresa de bens de consumo, então era uma indústria que fazia produtos de limpeza e vendia no primeiro momento porta a porta, depois foi entrando no mercado de varejo, chegou a ser líder nacional de um dos produtos que era o amaciante de roupas e tal. Como que chamava? A Babysoft. Babysoft, legal. O nome da marca, né? E a gente também fez marcas próprias, então quando você ia no supermercado e comprava o amaciante do Carrefour, do Macro, enfim, a gente chegou a fazer algumas parcerias, né? E eu tive a oportunidade, então, saindo da consultoria, que foi meu alicerce, eu carrego até hoje comigo os grandes ensinamentos ali, a possibilidade de assumir algumas áreas de projetos no primeiro momento, então consegui ver logística, trade marketing, aí abracei financeiro, jurídico, administrativo. Sim. Ao ponto da gente profissionalizar o negócio, é uma empresa familiar, e na iminência do fundador já estar com uma doença terminal, a decisão foi... Era seu avô? Meu avô. A decisão foi pensar em trazer um investidor, seja ou para comprar integralmente, mas a ideia dele era, não vamos vender tudo. Eu prefiro ser dono de uma fatia de uma melancia do que sozinho de uma grande maçã. Eu aprendi isso, que o caminho de ser sócio, o caminho de ser... ter uma governança, isso é muito bacana, isso melhora o negócio. E aí um dos primeiros caminhos foi profissionalizar a empresa, então eu era, em nome da família, encabeçando ali para
entrevistar as pessoas, trouxemos pessoas do mercado, da Kimberly, da Melhoramentos Papéis, da Sadia, da Melita, isso, aquilo. Então a gente foi fazendo um baita de um timão ali, né? E isso chamou a atenção do mercado. Hoje é público, posso falar, na época não era, mas a Bombril fez uma oferta para a gente ser comprado, tá? A Bombril lá em São Bernardo do Campo precisava de uma planta, a empresa ficava em Suzano. E aí a gente negou e acabou fechando depois de alguns anos com um fundo de investimento, que na época se chamava Actis, e aí o Actis foi um dos primeiros investidores do Brasil em vários ramos. Ele investiu na XP Investimentos, investiu numa escola, numa faculdade chamada Unixul, né, Unicid. Sim. Fez conosco uma plataforma de limpeza, depois com uma rede de supermercados. E um dos detalhes que chamou a atenção foi a rede CNA de idiomas, que é franquia. Ah, legal. E aí, fazendo essa transição, eu fiquei por volta de 6 meses fazendo o que a gente chama de handover, né, que passa a gestão, o bastão para um novo gestor que eles trouxeram, né, que é o Maurício Jamelaro. Hoje ele é o presidente da Heineken no Brasil, a gente mantém contato. Deu tempo de, depois de 6 meses, eu ter o convite de fazer parte, em nome da família que era minoritária, parte do conselho de administração. Ah, legal. Então, eu somei o fato de ser, na origem, consultor e peguei um pouco da experiência de ser conselheiro por 5 anos de uma empresa investida por um fundo de private equity que tinha outras investidas. Então, sim, nesse contexto, foi nesse exato momento que eu e minha esposa pensamos, olha, por que não, então, fazer um outro tipo de investimento, né? Seja um investimento em tempo, não só em dinheiro, né? E que misturasse carreira e tal. E aí, um pouco antes, a família dela é do sul de Minas, e a gente sentia que a cidade, lá era Pouso Alegre, poxa, merecia alguma coisa aqui, né? Então, aqui não tem uma Lupo, aqui não tem uma Copenhague, aqui não tem isso, aqui não tem ali. E nem shopping tinha varejo de rua, uma, sim, galeria e tal. E a gente começou a mapear alguma coisa e tal, mas ficou guardadinho ali. Então, o empreendedor começou a desabrochar ali, né? Eu já tive algumas outras experiências lá no passado. Nossa, eu era moleque, tinha 14 anos. Eu ia nas feiras da Associação Paulista, Associação Brasileira de Supermercados, a APAS, a Abras, né? E teve uma vez que tinha uma exposição de... na época, quem gostava de fotografia, tinha albinho de fotos, né? Então, Looney Tunes, aqueles personagens e tal. Eu tinha 3 amigos que tinham papelarias em Guarulhos, né? Eu sou de Guarulhos. E eu falei, vou comprar um negócio desse aí. Quanto que é a caixa? Ah, é X. Quanto que é cada albinho e tal? Então, eu já comecei a brincar de comprar e revender ali, né? E aí, o lucro que eu tive, ainda sobrou alguns, aí eu dei para a família, gastei, mas pelo menos paguei os custos, né? E teve mais um caso também, numa época que os CDs valiam R$20, né? Quem é dessa época vai, sim, lembrar. Tinha um extra na porta de casa lá e vendia por R$1. E o cara da banca da esquina vendia por 5. Aí eu falei, vou comprar. Eu comprei por R$1, levei para o cara, ele pagou 2 para ele ter a margem dele, mas eu dobrei o meu faturamento. Então, assim, tive algumas sacadas de ser empreendedor, mas ficou guardado durante um tempo. E aí desabrochou novamente, isso foi há 12 anos, né? E foi muito engraçado, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sei que a primeira coisa que eu fiz foi escolher o ponto comercial. Guarulhos tem uma avenida que é como se fosse a principal ali, foi uma paralela. E aí tinha uma escola na porta, a gente morava perto, e eu cheguei para minha esposa e falei, vamos alugar esse ponto? Mas para quê? Eu falei, não sei, eu sei que o ponto é bom. Era um momento de virada, porque as prefeituras elas fazem com que você tenha uma lei de zoneamento, né? Então era só residencial e estava começando a ser uma zona mista ali e tal. Então tinha um restaurante, tinha uma coisinha em frente à escola, uma papelaria, mas ainda não tinha comércios e tal. Então batemos a porta de algumas franquias. Ela é nutricionista, então a gente, sim, falou, poxa, alguma coisa na área de alimentação, será que funciona? Ah, mas restaurante acho que não, fica até madrugada, manipulações, enfim, aí... batemos um papo com uma rede de varejo que revende coisas de alimentos, mas até então era como se fosse um mercado, e a gente mapeou, poxa, mas o Pão de Açúcar já está indo por esse caminho, já não vai ser tanta diferenciação e tal. Batemos a porta de uma tal, vamos fazer o seguinte, e Copenhague? Putz, é mesmo, a gente já tinha pensado lá atrás, né? Aí ligamos para Copenhague, a área de expansão falou, não temos interesse, nosso foco agora é Sul e Nordeste. Na época tinha 200 e pouquinhas lojas apenas. Onde você morava? Guarulhos, nessa época eu já morava em Guarulhos e foi ali que encontramos o ponto. E aí a gente falou,
Cara, vocês não estão entendendo. Campinas, por exemplo, que tem quase igual o número de habitantes, na época já tinha umas 10 Copenhague. E Guarulhos só tinha uma, que era shopping, quase saindo da Dutra ali, não tinha nada a ver com a cidade, né? E aí, por sorte, uma gerente de expansão, eu insistindo, né, liguei de novo. Aí ela já tinha trabalhado numa outra chamada Amor aos Pedaços, de bolos, sim, né, sim. Doces e tal. E tinha lá uma operação a 30 metros de onde eu queria montar. Ela, Bosque Maia, fala agora para mandar a ficha do ponto. Agora, não vamos perder tempo, porque fazia totalmente fit com a marca ali, né? E aí foi muito bacana, porque fiz o preenchimento, parecia uma tese de mestrado, né? Sei. Então, quantidade de veículos emplacados e população e renda, isso, aquilo, e falamos do bairro. Quando eu fui levar pro locador, ele já tinha alugado o imóvel. Puta, velho, demorou. Aí eu falei, poxa vida, como é que faz? Ele, não, mas faz o seguinte, ó, o imóvel ele é uma esquina, lá na frente tem um cara que tá querendo sair, é um restaurante, é bem pequenininho. Eu falei, mas tudo bem, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Deu certo, foi muito melhor do que eu imaginava, porque saiu bem mais barato, sim. Não era esquina e tal. E aí a franquia aprovou do mesmo jeito, e aí em 2 meses e meio a gente já estava inaugurando, um pouquinho antes da Páscoa, já foi ótimo para poder conseguiu... já ter o retorno do investimento bem na Páscoa, sim. Né? Mas o que você falou tem razão, né? Já tem que trazer um pouco do histórico, então entender de negócios, entender de área varejo, enfim, tudo isso ajuda demais, né? Mas a questão de ser empreendedor guardadinho só foi ser descoberto um pouco depois, né? Não, falando desse negócio que você inaugurou na Páscoa, eu vou falar para você que está assistindo aí, não agora, tá? Mas depois, dá uma olhada nessa playlist e dá uma olhada no podcast que eu fiz com o Eric Cavalieri. Ele estava inaugurando uma loja do Boticário para o Natal e pegou fogo no shopping. Ele não conseguiu ter aquilo que você conseguiu provavelmente na Páscoa, ter um up. Mas mesmo assim é um cara que é gigante hoje, com multilojas, enfim, né? Mas e aí, como é que foi com essa primeira loja? Como que foi a experiência com a Copenhague? Então, e aí no primeiro ano, dentro do que foi esperado, a questão do faturamento, né? E a gente começou com 4 colaboradoras, eu indo para fazer todo o suporte, atender os clientes, porque embora eu morasse em Guarulhos, ainda não conhecia esse público, né? Que era mais voltado para as mães do colégio. E a gente mirou nos alunos, acertou nas mães, assim, a gente errou feio ali, mas ótimo, porque o público Copenhague aos pouquinhos está começando a se transformar em novos jovens, tá? O foco ainda são os mais adultos, 35 mais, né? Sim. E para minha surpresa positiva, a cafeteria começou a despontar muito mais do que o próprio chocolate, né? Em termos de representatividade e tal. E aí a margem para o franqueado é muito melhor. E, ao mesmo tempo, a franqueadora também é bom porque cria retenção, faz com que a cadência das pessoas visitarem vai aumentando e nessa leva uma lógico, leva um presentinho e tal. E foi aí que eu consegui, misturando um pouco de tempo livre, saindo do ambiente corporativo, eu fui convidado para ser membro do conselho de administração da empresa que foi vendida porque a família ainda tinha um percentual menor, né? E nessas de estar no conselho, que eram reuniões mensais, a gente, obviamente, com todo o sigilo, a confidencialidade, mas foi um grupo que comprou a rede CNA de idiomas. Sim. Então, poxa, como é que é o mundo do franchise? Onde que a expansão? Como que é a forma de trazer mais ticket médio? Como que a gente gera valor, né? E aí, estando do lado do franqueado, pudemos comparar e unificar a informação, porque não existe lado na história, né? Ambos são empreendedores, o franqueador e o franqueado no final do dia querem expandir seus negócios, querem contribuir, e esse é o bacana do franchise, que é essa troca, né? Sim. E aí o primeiro ano foi bem tranquilo, eu estava com os meus filhos com menos de 2, o mais velho, a menininha acabado de nascer, eu trabalhei muito antes de vender a empresa, então eu mal pude participar do primeiro aninho do meu menino. A minha menina já nasceu junto com a Copenhague praticamente, então foi um ano realmente de pisar no freio. Eu brinco que foi um sabático sendo empreendedor. Todo mundo fala, mas como assim, né? Mas é porque a franquia, depois das épocas sazonais, dá uma certa flexibilidade. Você não precisa estar todo o tempo ali. Não, você ensinou, as meninas pegaram a mão, né? Contratou gente boa. E eu recomendo sempre, na hora de iniciar a operação, comece com mais gente do que precisa. Porque certamente você vai escolher as melhores, alguma vai pisar na bola, né? O mundo hoje, infelizmente, de mão de obra não está fácil para qualquer setor, né?
Então, eu comecei com 4, depois fomos tracionando e entendemos que 3 era o número ideal, ainda mais por loja de rua, não precisa ficar até as 10 da noite, não precisa abrir tão cedo e tal. Mas depois de um tempo a equipe se estabilizou e aí realmente eu consegui ter um pouquinho de foco para poder dar uma qualidade de vida que muita gente entende que o lado empreendedor para tomar essa decisão acaba sendo esse. Não é verdade na maioria dos casos. Sim. Na maioria dos casos você precisa arregaçar as mangas, trabalhar muito mais no primeiro momento, né? Mas por eu vir do ambiente que vendia para o varejo, eu comecei a perceber que dava para conciliar. Então, acho que foi o grande ponto positivo da abertura. E aí, um ponto que eu acho que eu sempre coloco, o empreendedor, se você montar um bom negócio, que tenha boas pessoas, ou um bom modelo, até franquias home-based, se você tiver bons clientes e fizer aquilo que realmente, estrategicamente, a franqueadora fala para você fazer, muito provavelmente você vai ter qualidade de vida, sim. O problema é que não no 6º mês, não no primeiro ano, você vai ter que realmente trabalhar. E um ponto que eu sempre também falo, sempre quando eu coloco alguma coisa sobre franquia, Carlos, o pessoal fala assim, todo dia tem alguém lá no meu perfil falando quem ganha dinheiro com franquia é só o franqueador. Cara, o que tem de gente masoquista no Brasil, né? Porque não é possível entender que só o franqueador ganha dinheiro. Né? O franqueado ganha dinheiro. Eu trouxe casos aqui, vou trazer mais, trouxe casos da Guias, trouxe casos do Boticário, trazendo a Copenhagen. Cara, tem muita gente que ganha dinheiro, mas tem que fazer o que precisa fazer, tem que ter a atitude correta, senão não vai dar certo. Eu acho que o primeiro segredo é falar para as pessoas que ainda não entraram, né, e querem entrar. Franquia não é investimento, é empreendedorismo. São coisas bem diferentes. Investimento, o dinheiro trabalha para você, né? O empreendedor ele pode olhar, obviamente, com o lado investidor. Quanto tempo de retorno, tal, desde que você trabalhe. Então, é um trabalho, é arregaçar as mangas. Então, a empresa é sua. Contratação de funcionários, na minha opinião, é dos pilares assim, para começar um negócio. Você tem que identificar se a pessoa está na mesma sintonia, a mesma fit cultural que a gente fala da marca que você está representando, mas a sua também, né? Obviamente a gente não acerta sempre, mas uma boa entrevista, faz uma redação, faz uma provinha de matemática, coisas básicas, né? Para ver se a gente tem referências e tal. E depois, de fato, entender o cliente. Eu acho que o cliente é quem é o nosso verdadeiro chefe, né? Quando eu falo nosso, do franqueador, do franqueado, é ele que traz para nós as suas indagações, as suas reclamações, as suas sugestões. Seus elogios dos colaboradores. Nossa, como ela é... Exato. Essa pessoa me atende bem. Então, isso é... E aí, esse eu acho que é o grande segredo, né? E as pessoas vestirem a camisa, e eu brinco que camisa às vezes pode ser jogada fora, mas faz a tatuagem que seja de vestir mais do que aquilo que você é pago para fazer. Seja o franqueado, seja a própria colaboradora, que na verdade ela é a extensão. Aos olhos do cliente, ela é a marca, né? Então é a pessoa da linha de frente. Então, a gente sempre procurou remunerar acima do mercado, a gente dá plano de saúde, coisa que o sindicato não obriga, né? A gente está começando em outras cidades a fazer a mesma coisa, porque a gente já, além de Guarulhos, estamos com 5 operações. 5 lojas. Então, foram 12 anos aí de crescimento, né? Mas que a forma como você trata seus colaboradores é a forma como eles também vão tratar os clientes. Então, é sempre uma linha de mão dupla, né? Sem dúvida. E dali, o que era para, a primeiro momento, ser um plano B, né? Quer dizer, então, minha esposa, ela atende na parte da nutrição, ela faz parte clínica, né? E eu sendo, ao mesmo tempo, empreendedor, ao mesmo tempo... Ela recomenda muito o chocolate amargo, né? Com certeza. o cacau, ele é extremamente importante. Não, e mesmo ao leite, desde que você faça um combinado, você vai queimar depois? Se queimar, não tem problema também. E eu, com esse viés de consultoria, fui convidado para dar aulas também. Então, eu cheguei a dar aula para MBA de estratégia, né? Eu já tenho minha formação, eu não tenho mestrado, mas tenho pós-graduação. E aí, justamente nesse ambiente da Copenhagen, você conhece muita gente bacana, né? Então, um cliente que, nossa, eu conheço tal pessoa, que legal, mundo pequeno, isso, aquilo, vai entrevistando. E como eu estava na frente de uma escola, a própria coordenadora falou, você não daria aula? Poxa, eu gosto do papo que você fala sobre empreendedorismo, a gente está precisando, isso, aquilo e tal. Hoje,
é mais obrigatório, né? Tem no ensino médio os itinerários formativos, que foi uma mudança no ensino médio, mas já na época, eu estou falando isso de uns 10, 11 anos atrás, era o que a escola chamava de matérias eletivas. Então, chegava no primeiro do ensino médio, poxa, como é que eu quero... É como se fosse um ensino vocacional, como é a aula de medicina, como é a aula de jornalismo, de direito e tal. E eu falava um pouquinho lá de empreendedorismo e finanças pessoais. Ah, legal. Então, eu fiquei ao todo 9 anos nessa escola, que era bem em frente à escola ali, né? A loja. E foi bacana porque você vai vendo a molecadinha crescendo, daqui a pouco você dá aula para eles. Aqueles clientes que até então eram somente as mães, os pais, você começa a ver no chapéu de professor, aí fica meio estranho. Ou ex-alunos que depois hoje viram já adultos. É muito bacana, você vai vendo uma transição de gerações ali. E tudo isso, você faz parte da comunidade, né? Então, vai ter um dia das mães, um dia dos professores. Posso montar uma lojinha dentro da escola? Posso dar um mimo lá para os professores e quem comprar fazer um sorteio, um vale-café, dentro das regras da franqueadora? A gente não pode sair dando desconto aleatório, mas esse tipo de vínculo da regionalização, aonde você está, permite você ser mais bem visto. Então, não é só a marca. A marca ela vem globalmente, né? Seja global, nacional, geograficamente falando local, mas o operador, o franqueado, ele precisa pensar em formas de atender o seu cliente também que saia da unidade. Eu acho que isso é um do que a franquia permite, né? Você não ficar só na passividade esperando o cliente, você pode ir atrás. E aí começamos a ter uma série de aprendizagens. Então, tem empresas muito grandes em Guarulhos é gigante, né? Então, falava com o RH ou com a área de marketing das empresas, podemos fazer uma atribuição ao seu cliente ou uma venda corporativa, mas um grêmio lá no ambiente do recursos humanos, no intervalo, no almoço. Então, montar uma lojinha, fazer... Isso eu estou falando bem antes do advento da digitalização. Sim. Mas são exemplos que fazem com que o franqueado entenda que ele não pode simplesmente ser passivo e esperar. Tem que fazer formas diferentes. São avenidas de crescimento que não dependem somente da loja física. Sim. Né? E isso eu estou falando de varejo, mas pode ser para serviços também, né? Você tem que buscar formas diferentes de gerar receita. E uma das coisas que eu acho que é interessante o franqueado pode ser grande, independente da franqueadora. Né? Geralmente a gente ouve falar de grandes marcas, Copenhagen é uma delas, Boticário é outro, IG é outro. Mas a grande questão é o seguinte, você tem grandes franqueados com essas marcas, mas você tem grandes franqueados com pequenas marcas, né? Menores. Por quê? Porque o mais importante é a atitude que você fala. Não depende de mim, nenhuma franqueadora, você que está escolhendo uma franquia aí, nenhuma franqueadora é perfeita. Todas elas você fala, podia ser melhor nisso. Todas têm oportunidade de melhoria. Mas se num partir do franqueado, fala assim, eu vou fazer a minha parte, vou fazer mais do que eu sou pago, você comentou aqui, não tem o que fazer. Você não vai conseguir se estabelecer no mercado hoje em dia. São seres humanos, né? Independente se você é franqueador, feito por pessoas. O CNPJ ele não existe, né? Ele é uma forma das pessoas se organizarem, né? Sim. É um conjunto nacional de pessoas juntas. Eu vou extrair isso, depois eu vou dar crédito. Não foi invenção minha, foi o Murilo Gun que fez, inclusive, uma palestra numa da convenção da Copenhague. Guardei, né? Conjunto nacional de pessoas juntas. E isso é importante, né? Para mostrar que performance, excelência, não está na marca, está em você. Né? E aí, quando eu falo você, não estando no chapéu tanto do franqueado quanto do franqueador também. Né? E dali surgiram convites, então, para expansão. Então, a gente começou com essa loja de rua, aí abriu um shopping em Guarulhos, foi um pouco depois da Copa do Mundo, ali, eu inaugurei em 2012, em 2015 atrasou um pouco a entrega do shopping. E imediatamente, na época que estava começando as obras, no final do 14 ainda, surgiu a oportunidade de um repasse também. Então, tive a oportunidade de pegar uma loja em repasse. Aquela que já estava lá? Em Guarulhos ou não? Não. Em São Caetano do Sul. Sim. Então, morando em Guarulhos, fomos entender do outro lado. Exatamente esse seu comentário. Nossa, foi 4 anos depois o motivo pelo qual a gente também acabou repassando e voltamos a ficar só com 2 operações em Guarulhos. Umas 2 horas para chegar. Não, vai por dentro da Zona Leste, uns 45, 50, né? Sem trânsito, sem alagamentos. Mas também, monta uma equipe,
treina, coloca em ordem e tal, e depois de um tempo a coisa vai, né? Então, loja de rua tem essa característica de os clientes conhecerem pelo nome, as meninas conhecem os clientes pelo nome, cria um certo vínculo. Os moradores ali de perto. É diferente, né, de loja de shopping. Loja de shopping até tem também um lojista, um cliente que vai, se o shopping tem uma academia lá dentro, mas geralmente até o perfil de atendimento muda. Na loja de rua é igual um restaurante, você consome para pagar no final, né? E loja de shopping você paga antes. Então o ticket médio tende a ser um pouco menor, porque o cliente tem um pouco de vergonha. Se eu quiser, depois qualquer coisa eu volto aí e tal. Então, muda. São perfis diferentes. E acho que eu tive essa sorte de poder entender tanto de cidades diferentes, geografias e modelos de negócio. E o fato de estar na rua ali na pandemia te ajudou, Carlos? Com porque certeza. Os shoppings fecharam, mas a rua você podia atender com a porta fechada. Exato. A grande prova de fogo, realmente... A gente, um ano antes da pandemia, fomos um dos primeiros franqueados a implementar uma das soluções que hoje existe até hoje, né? Tem o Rappi e o iFood. A gente colocou primeiro o Rappi na época, né? E já começou a ter um pouco de demanda via WhatsApp, de uns 2 anos antes. Mas quando veio a pandemia... para nós da área de chocolates foi pior ainda, porque anunciaram no final de fevereiro que ia fechar no começo de março e a Páscoa era abril, né? Sim. Com todo o estoque preparado para vender, geralmente 4, 5 vezes normalmente acima do que se vende no mês comum, né? A sazonalidade é absurda. A gente conseguiu trazer os estoques da loja de shopping e ainda faltou mercadoria. Nossa. Vendendo somente pela loja de rua, né? Então, foi um baita aprendizado. A franquia acabou contribuindo e foi algo também totalmente atípico. Ela teve que dar um pouco de desconto com medo de ficar totalmente os estoques parados em toda a rede, né? Mas, independente disso, foi uma rede de solidariedade absurda. As pessoas não podiam sair de casa, então, no condomínio, na escola, no grupo de mães das crianças e não sei o quê, um vai avisando para o outro, a família, não, vamos prestigiar quem é do bairro e tal. Então, assim, absurdo o quanto faltou mercadoria. Né? Mas com certeza o lado de ser rua, a parte logística ajudou demais, né? Então delivery, onde que vai, então todos os dias chegava de manhã, você já separou tal, então eu fazia, né, com máscara todo o caminho de deixar a cada lugar tal. Sim. E na época era mais difícil ter motoboy, a gente tentando fazer com que o cliente passasse, deixa pago, manda o comprovante, então era delivery mesmo, ninguém entrava na loja, né? Nossa. Mas foi um baita aprendizado. Já na segunda pandemia, que também foi na Páscoa, no ano seguinte, 2021, o shopping ficou aberto. Aí você já tinha iFood implantado, e-commerce, drive-thru. Então aí o consumidor já é mais acostumado. Exato. Aí voltou a ter um pouquinho mais de flexibilidade. Embora assim, o shopping estava fechado, mas a flexibilidade do consumidor em relação a... Não, eu consigo, mantendo meus cuidados, eu vou. Aí não precisou fechar, efetivamente, né? Mas foi um baita aprendizado. Daí, da segunda loja, foi no shopping. A terceira foi lá em São Caetano. Embora ela voltou a ser vendida, então eu voltei a ter 2, né? Aí viemos com a possibilidade de permanecer crescendo em Guarulhos. Aí teve uma loja de avenida também em Guarulhos. Fomos para a terceira, isso já há 2 anos atrás, em 2022, pós-pandemia, né? E aí, no ano passado... outras 2 operações. Legal. Aí as outras 2 em shoppings. Legal. Aonde? Uma em Suzano, Sim. que eu tinha um certo relacionamento ainda por a empresa da família estar localizada lá, né? O shopping de Suzano ainda não tinha, já chegou a ter uma pop-up store um ano antes com outra franqueada, mas... O pop store é aquela loja que monta temporariamente e desmonta, exato. Sem cafeteria, por exemplo, né? Não tinha hidráulica, então era somente assim, vamos fazer um teste, em dezembro, na época de Natal, panetone, basicamente. Mas tanto lá quanto o Barueri, que foi a outra cidade, que é o Parque Shopping, o bacana, quando a marca vai se tornando essa potência, né, que a gente comentou, os shoppings vêm de uma forma diferente para negociar. Não é você que dá as caras no sentido de preciso, tal. Quer dizer, vamos juntos? Então não é um jogo, não se trata disso, mas eu tenho interesse em levar no meu mix a Copenhagen, o shopping pensa, né, o empreendedor, e o franqueado fala, bom, vamos fazer conta. Eu brinco que no DRE você só tem 2 detratores para você ter um resultado que possa fugir daquilo que você imagina na última linha, né? É a estimativa de receita, se ela estiver errada para menos, e o custo de ocupação.
ponto. Todo o restante, ele é imexível, como dizia o nosso ministro Magri, né? Ou seja, o imposto, ele é um percentual das suas vendas, então você tem lá, desde o Simples Nacional, presumido, você tem uma taxa que não tem como fugir, né? Sim. Aí depois você tem as taxas de cartão, dependendo muito como que você é o perfil, mas isso não muda muito, quer dizer, de 0,7, 0,8 até 4,5, né? A empresa de alimentação tem ticket, né? Essas coisas de vouchers, iFood, então isso encarece, mas assim, você já tem um perfil de vendas, então você sabe o que é variável, embalagem, impostos e tal. A margem é contratual. O contrato de franquia, basicamente, ele é um contrato de margem. Ele vai te dar o custo do produto. Exato. Então, é royalty, é fundo de propaganda, CMV, o custo de serviço prestado, né? Sim. CSP. Mas, dali em diante, no custo para baixo, mão de obra. Poxa, uma Copenhague ela não consegue tocar com menos de 2, uma loja de interior que não abre de domingo, se o franqueado está na frente, né? Ou 3 lojas, uma loja de rua, 3 pessoas, perdão. Ou lojas de shopping, no mínimo 4, para você fazer a cobertura de folga, de escalas, de domingo a domingo. Então, você tem lá algo que é dado. Ah, mas o faturamento está muito bom, você vai ter que aumentar pessoas. Não tem o que fazer, ele é proporcional, ele não é custo variável, mas ele também não tem tanto de fixo assim. Então, o que faz a diferença? É você economizar na taxa do contador? É o sistema? É o ar-condicionado? Não, é o custo de ocupação. Sim. O custo de ocupação, no caso de uma loja de rua, é mais simples, é aluguel. Olha lá, 12... presta atenção nisso aí. E um ponto até, cara, só queria voltar um pouquinho, porque o empreendedor que está querendo buscar uma franquia, ele tem que saber o que é DRE, né? DRE Exato. é demonstrativo do resultado do exercício. Então, o que você faturou, o que você pagou, né? Desde aquilo que uma trufa que você vendeu até o imposto que você está pagando ali. Você tem que, o importante é a última linha. Exato. Só que nessa última linha você está falando que depende muito, primeiro, da venda, né? Você tem que ter uma estimativa correta e na hora de pagar o seu custo de ocupação. O quanto você paga para o shopping, né? Ou quanto você paga no aluguel. É isso que você está falando. Isso. O bloco custo de ocupação, você falou de franquias home-based, né? Imagina que você arranca tudo, absolutamente tudo, e deixa de existir. O custo para quem trabalha em casa é zero. Agora, vamos voltar para o custo de ocupação, né? É quanto você decide ter uma empresa aonde ela vai existir. Então, ela vai precisar ter uma sede. Não é tua casa, não é franquia home-based, portanto, então você não tem só aluguel, né? Vamos decompor isso. O que você negocia, ou com o proprietário de loja de rua ou com loja de shopping? É o custo de aluguel? Ok, mas vamos voltar para o lado do shopping, né? Condomínio. O que a gente chama de aluguel, geralmente é o aluguel mensal mínimo, é o AMM, né? Aí você tem o aluguel percentual. Que é uma a partir de tal faturamento mínimo, dispara um aluguel percentual, né? Assim, a gente brinca que morde, mas é uma parceria, porque é igual o imposto. Vendeu mais, paga mais, vendeu menos, paga menos. O shopping, ele coloca essa tratativa porque ele fala assim, ó, eu sou responsável por trazer mais pessoas. Portanto, quanto mais pessoas eu trouxer, é justo que eu também ganhe. Sim. Ok. Então, o franqueado tem que pensar o seguinte, você então me diminui no aluguel mínimo? Você faz uma composição de só disparar, desde que também coloque o condomínio na base de cálculo, porque esse é o grande problema. Sim. E aí vem o modelo que a gente chama de CTO, que aí dispara o total, incluindo o condomínio. E aí tem shoppings que cobram 13º aluguel mínimo, tem uns que não. Na hora de você calcular o fundo de propaganda para o shopping, você também tem um percentual sobre o aluguel mínimo e tem contratos que disparam sobre o aluguel percentual. Tem outros que não. Então, assim, é tanta sopinha de letrinha no contrato que você precisa verificar exatamente tudo o que vai para o bolso do empreendedor. No caso, o shopping. O shopping, o negócio dele é ser uma imobiliária, vamos chamar assim, né? Ele constrói um imóvel, ele precisa estar o tempo todo com isso locado para não ficar queimando caixa dele mesmo, quando a loja está com o tapume ali vazia, né? Agora, para o empreendedor, quando ele decide ter uma franquia que tem uma instalação efetivamente, ele tem o IPTU, ele tem água e luz, ele tem detetização no caso de alimentos, ele tem ar-condicionado, ele tem a água que o shopping fornece quando é um ar-condicionado fan coil. Percebe que você vai decompondo isso e o custo de ocupação ele é monstruosamente grande. Sim. No meu DRE, as linhas que compõem, então, desde extintor, a taxa de funcionamento, tal, enfim,
daquele local, às vezes tem Sim. taxa de marketing. Tem alvará da prefeitura. Então, alguns casos, mesmo que se fosse home base, você talvez teria que ter, né? Então, Sim. taxa de licença de funcionamento e fiscalização da Sim. prefeitura, mesmo que fosse em casa, ela está vinculada ao CNPJ, mas às vezes tem a ver com a taxa de propaganda, porque aí é local, né? Então, assim, tem mais de 30 linhas no meu DRE quando a gente fala de custo de ocupação. Sim. Só que não adianta você querer fazer algo para o IPTU. O IPTU é contratual. Quantos metros? Ele é proporcional. Tal. Mas a grande... o que faz, de fato, mudar o ponteiro é a sua negociação de custo de ocupação. Sim. Isso você aprendeu junto com a franqueadora. A franqueadora foi acompanhando. Isso, então, foram aprendizados com muito suor, lágrimas e sangue. A minha primeira operação de shopping, ela foi com o shopping inaugurando do zero. Sim. Isso você não precisa ser um gênio para entender que você vai inaugurar, não vai vir ninguém. Não, os 2 primeiros meses são fantásticos e depois cai aquela curva decrescente. No primeiro... todo mundo quer... que legal, legal. Como que é esse shopping? Eu imaginava o contrário, que no primeiro mês não via ninguém. Não, os primeiros 2 meses foi muito legal, todo mundo quer conhecer. Agora rico. De repente faz mais uma curva desse... Nossa Senhora. Aí soma-se o fato da minha época também estar uma crise conjuntural, foi a época do impeachment. Então, assim, somou-se tudo, né? Mas são aprendizados, né? Sim. Então, o primeiro contrato foi a franqueadora que trouxe, olha, a gente entende que você vai vender X, o custo está dado, tal, então, beleza, a gente entra, tal. Por sorte, na renegociação de contrato, quando venceu 5 anos, caiu exatamente na pandemia. Opa... Aí agora, para renovar, não é bem assim. As condições estão desde que... Aí você começa a tentar brigar. Então, acabei fazendo consultorias também para outras franqueadoras. Estive do lado do franqueador. Sim. Então, o peso da marca, acho que esse fica um pouco da lição que o franchising pode trazer, que é essa relação ganha-ganha. Vai ganhando musculatura, a franqueadora vai tendo um pouco mais de nome, de força de negociação com os shoppings e tal. Eventualmente... conseguir um pouco desses pequenos detalhes contratuais que não são nada pequenos no final do ano, né? Opa, não vão ser 13º aluguéis, não, é só 12. Não, vamos disparar desde que inclua o condomínio na conta. Não, fundo de propaganda não é 20, é 10. Não é incidente sobre o aluguel percentual, é só sobre o fixo. Quer dizer, isso são negociações que com o tempo, então com as lojas novas, por exemplo, aí a gente já consegue ter um pouquinho mais de malícia. Tá? Então, não foi... A franqueadora, no primeiro momento, ela entregou e claro, cabe a você tomar a decisão ou não, mas para mim foi totalmente novo, né? Eu já tinha aluguel de rua, então vamos, tal. Quando chegam os primeiros boletos, você começa, opa, mas não estava isso negociado. Não, tá aqui, ó, tá no contrato, tá, você não leu? Então são aprendizados que para um franqueado novo eu recomendo ler e orientar-se com demais franqueados já estão já no dia a dia e tal, que são fatores decisivos. Às vezes a gente acha que o franquia dá muito dinheiro e tal, mas quem chega em 2 dígitos na última linha tem que estar muito feliz hoje em dia, né? Então, agora, se qualquer 2, 3 pontos vai pro fundo de propaganda do shopping ou pro aluguel percentual que você não calculou e tal, ele é o detrator, né? Sim. Então, é importante a gente aprender na dor, mas depois passar esse conhecimento para outras pessoas, isso ajuda quem entrar não... Né? Você citou 2 pontos, né? Um é a inexperiência e a franqueadora pode às vezes falar e você não escutar, às vezes até o shopping fala, deve ser dúvida, você não leu, né? Obviamente você leu, mas como que você leu? Você está animado com a operação, você vai lá e lê o negócio. Não é aquilo que você está pensando muitas vezes. Então, leia o contrato, leia a lei de franquias, eu sempre falo que eu acho que esse é um ponto que sem... A questão dessa de você entender o que é um mercado. Eu costumo dar uma palestra, Carlos, no evento do Franchise B2B, do Ricardo Branco, não sei se você conhece. E eu falo lá, geralmente tem umas 20 pessoas. Quem quer comprar franquia? Obviamente, né? Todo mundo está na feira de franquia, levanta a mão. Falei, quem já leu a lei de franquias? Fica com a mão levantada. Todo mundo abaixa a mão. Que foi renovada agora, menos de 2 anos, né? Foi em 2019. Foi mas daí é o seguinte, eu falo assim, então aqui... Agora, nesse momento, ninguém merece comprar uma franquia. Nenhuma franqueadora merece ter você. Só que é fácil de arrumar isso. Dá tempo. Dá tempo. 1 hora de estudo, você lê a lei de franquias. Então, esse ponto de você se motivar é importante. Você precisa estar motivado, mas você precisa ler. Você precisa entender como as coisas funcionam para você poder, de fato, ter o sucesso desejado no negócio. Né? E outra coisa que a gente estava
colocando, é o fato da lucratividade aí que você colocou, a lucratividade. Se você chegar a 2 dígitos, ou seja, se você lucrar acima de 10%, já depende do negócio, é um bom negócio. Depende de como... Em varejo, principalmente. Serviços, geralmente, é muito mais, né? Mas Sim. varejo é difícil. Um ponto até interessante, comentei com o Eric, que o varejo é um negócio de centavos, né? Eu falei assim, Eric, de todas as vendas que você fez nesses 25 anos aí que você está... Se você tirasse 50 centavos de cada um, pô, Zé, eu não estaria aqui. É isso, né? É centavos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu brinco com as meninas assim, elas estão tão orientadas para o presente, a Copenhague ela vende presente, né? Que às vezes elas estão tão habituadas, e o cliente pede alguma coisa, elas já vão colocando na sacolinha de presente. E a gente tem uma sacola que é para o dia a dia. E a diferença entre elas é exatamente esses R$1,50, R$2, uma única sacola. Então, a gente treina que é fantástico você agradar, você colocar um lacinho e tal, mas você tem que perguntar, é para presente? Não, imagina, já me dá aqui que eu já vou sair comendo. Pode acontecer, né? Então, são pequenas coisas que no final de vários tickets, de vários meses, de vários anos, você imagina o quanto que isso não traria de economia. Então, não é realmente besteira. Cada centavo conta. Isso daí é imprescindível. Isso quem me ensinou também foi o Denis Santini, que teve aí. A gente vai amanhã no evento, o primeiro evento de franqueados do Brasil, né? Com grandes nomes, inclusive esse cara aqui vai dar uma palestra lá, acho que bem depois você pode falar um pouquinho disso. Tá legal. E aí tem um ponto interessante também, que é o fato do custo-benefício. Então, muitas vezes, o empreendedor, eu costumo dizer, você não pode deixar de olhar o custo, porque senão você quebra. Mas se você só olhar o custo, você também quebra. Então, você tem esse limiar ali, né? E, por exemplo, eu vou contratar a pessoa mais barata ou a mais cara que eu entrevistei. Às vezes você tem uma média salarial lá que você está querendo contratar por 1.800. Mas chega uma pessoa que, poxa, e ela fala assim, eu venho trabalhar por 2.100. Por 1.800 não dá para mim. Compensa você colocar ou não? Porque você sabe que você vai trazer qualidade para o time. Fala um pouquinho disso. Eu, particularmente, eu coloco um escalonamento de aprendizagem. Por mais que a pessoa tenha um pouquinho mais de experiência, talvez em outro setor, se não for Copenhague efetivamente, a gente coloca ela como júnior, né? Então aí ela vai galgando espaço para virar um pleno, virar um sênior e tal. Uma das formas que eu aprendi é você fazer um pacote de remuneração que não é só o fixo, é o benefícios e tal, mas é tentar incutir nelas a questão de variável. Então, bateu meta, você vai ser remunerado, você vai buscar esses 2.100 que você almeja, né? Agora, é lógico, se a pessoa já tem uma boa dicção, já fala bem, já tem experiência em vendas e tal, eu não vou ficar segurando e falar, já está na hora de você ir para o pleno, para o sênior. Então, mas... Eu já prefiro começar certo e deixar muito combinado. Acho que combinado não é caro, né? Então, eu preciso saber como que as minhas atuais funcionárias vão lidar com alguém que está entrando, mas já vai entrar mais, sendo que eu já tenho buscado esse meu espaço e tal. De novo, a não ser que seja... A gente já trouxe subgerente, ou já trouxe alguém que seja mais sênior e tal, mas eu gosto de fazer com que as meninas... comecem lá de baixo, mostre trabalho, nem que a gente deixe combinado, passou 3 meses de experiência, não deu nenhum problema, tá tudo certo, então a gente volta a assumir aquilo que a gente combinou, mas fazer com que ela sinta-se parte da conquista, né? Sim. Então, mas de fato, eu brinco que salário é caro para quem paga e é pouco para quem recebe, né? É difícil, qualquer R$100 para qualquer um dos dois lados faz muita diferença. Então, vamos juntos, né? Então, a gente coloca metas, coloca formas de atingimento de objetivos, então isso dá para a gente conquistar juntos, né? Legal. Porque, como eu falei, eu prefiro pagar mais caro que o mercado. Eu prefiro... A Copenhague, ela merece... O cliente Copenhague não é que ele merece, ele exige um bom atendimento. Então, não dá para colocar qualquer um. E uma das coisas que eu acho que é interessante, que eu queria... entrar um pouquinho agora, a história da Copenhague. Eu acho que a história do empreendedor, quando vai ser franqueado, conta. Mas a história da marca também conta. E conta muito. Sim. Conta um pouquinho, né, como que ela surgiu, como que ela está hoje no mercado brasileiro. Bom, um casal de imigrantes vieram lá do leste europeu na década de 20, trouxeram a receita do marzipan. Marzipan era um produto feito à base de amêndoas, sem chocolate até então, né? E vai, eu não lembro se é rum, mas é algum destilado que dá
uma sensação de um produto bem refinado, né? Então, começaram a vender na zona central de São Paulo, todo mundo na época engravatado, né? Advogados e tal. E aí, depois de um tempo fazendo, a Ana fazendo e o Davi indo, eu não sei se é Davi ou David, me peço desculpas pela história, mas Goldfinger e Copenhague eram os sobrenomes das famílias, né? E aí montaram uma loja, montaram duas, a coisa foi crescendo. E nesse meio do caminho entraram no ramo de chocolates, então marcas ícones como Inha Benta, Língua de Gato, Cherry Brand, Bala de Leite, Chumbinho, quer dizer, tudo isso foi sendo construído. E aí, até a década de 90, faleceu o fundador, vieram a segunda geração e tal, decidiram vender. E o grupo que comprou foi formado pelo Celso Ricardo de Moraes, que deu nome ao grupo até hoje, chamado CRM, né? E acho que foi a grande sacada deles franqueabilizar o negócio, embora estava no princípio ali, já existiam como se fosse modelo de distribuidores, que é um pouco diferente de venda exclusiva, né, vamos chamar assim, não era ainda um modelo efetivamente dentro do franchise, dentro da lei e tal. E aí eu acho que, além de eles terem modulado isso e começado a expansão, a grande sacada estratégica foi ter implementado a cafeteria. Sim. Que até então era só Bomboniere, né? E aí mantiveram a artesania, aqueles produtos feitos à mão, aquela coisa mais de deixar o consumidor que comprava ou quem recebia o presente glamourosamente encantado, né? Acho que esse é o grande diferencial da Copenhague, embalagens, sabores, né? Misturas. E na década de 2000, eles já tinham uma fábrica no bairro do Itaim, aqui no município de São Paulo, na Zona Sul, né? E eles migraram no final para na região da Castelo Branco, ali no Tamboré, né, que é quase Alphaville. E quando eu entrei, foi em 2000, assinei o contrato em 2011, né, inauguramos em 2012, a planta já tinha mudado para o sul de Minas, em Extrema, Minas Gerais. E nessa mesma época, o grupo CRM lança a marca Chocolates Brasil Cacau. Então, foi também uma pivotagem do negócio, onde, olha, vamos preservar a marca Copenhague e vamos ter uma marca mais combativa, mais, que eles chamam de eclética, né, de você poder agregar todo mundo, uma trufinha, um tablete e tal, que não necessariamente o presente era o foco, né? Aproveita a sinergia da planta, a sinergia fabril, né? Você reduz custos, então foi uma sacada realmente muito bacana de ter duas marcas, ter a cafeteria que já tinha sido implementada um pouco antes e um modelo de franquias muito consolidado. Tal. Assustou no início o Brasil Cacau? Porque muitos franqueados falam, agora a Copenhagen vai produzir chocolate diferente, enfim, assustou alguns franqueados ficaram assustados. A gente ficou curioso, para falar a verdade. Muitos franqueados Copenhague abriram Chocolates Brasil Cacau, então quiseram ter as duas marcas como operação. Daí você podia, numa mesma região, ter as duas. Exato, de repente dar uma centralizada na operação. Mas a gente ficou até mais curioso. Aí eles falaram, não, veja, um exemplo. A conchagem, que é um processo de você pegar todos os 4 insumos, que são 4, né? Leite, açúcar, a pasta do cacau sólida e a gordura, que pode ser, mercado aí usa hidrogenada e tal, e a Copenhagen usa somente a manteiga, que é mais cara. Agora, o processo da Copenhagen, enquanto a concorrência usa 6, 12 horas e tal, é 72. Então, sai aquela cremosidade. Quando você mastiga, aliás... Se deu água na boca, o papel do franqueado também é fazer algumas surpresas, né? Quando a gente fala de Copenhague, não basta falar, tá certo? Tem que também mostrar. Agora você começa a falar aí que eu vou comer. Exato, vai comendo. É importante o paladar sem perceber isso, né? De que 72 horas de conchagem é diferente. A Brasil Cacau não. A Brasil Cacau é muito menos. Então, o processo produtivo, embora seja na mesma fábrica, tem insumos provenientes talvez de fontes diferentes, dependendo, alguma coisa eles devem ser parecidos, mas iguais não necessariamente, e o tempo, principalmente, de fazer aquela sensação de você pôr na boca, de não ficar aquele ranço no céu da boca, de parecem uns cristalzinhos, tal, é outro padrão, né? E aí passou a ser algo que a gente entendeu que era uma proposta de marca mesmo, porque os produtos eram diferentes. Então, e aí, eu tive o privilégio, desde 2014, fazer parte de alguns comitês, né? Então, um comitê financeiro, um comitê de estudo para isso. Vamos implementar um novo software, aquele software de frente de caixa. Tinha vamos colocar um outro. Carlos, vai lá, testa aí na sua loja primeiro, vamos visitar. Tá? Então, eu sempre fui chamado para fazer alguns testes iniciais, tal. Até que se criou um conselho, mas aí no primeiro mandato, vamos falar assim, de 4 anos, eu não fui parte, fui parte apenas de alguns comitês, né? Em 2020,
eu entrei para o conselho e, coincidentemente, foi o mês, 1 ou 2 meses em seguida ali, que o Advent, que é um fundo americano, um fundo dos maiores internacionais, compra a parte majoritária do Grupo CRM. Sim. Então, a Renata já vinha atuando, que é a filha, né, do Celso, mas ela começou a carreira dela aos 16 Renata anos. É espetacular, né? Voa, já né? assisti várias palestras dela, espetacular. Ela vai estar lá amanhã também no Community. E ela consolida-se para o mercado de forma oficial, é colocada como CEO. E aí, ao ser colocada, o Celso sai da operação, vende a parte majoritária que era dele. A Renata ainda tem alguma sociedade, algumas ações ali, né, minoritárias, mas quem assume é o Advent. Mas como os fundos de investimento em geral não mexem no management, né? Deixa a gestão, quer dizer, a gente vira sócio, a gente no conselho te orienta, faz isso. Então eles tinham muita experiência já com varejo, né? E foram 3 anos que a gestão da Renata ficou tocando totalmente standalone, que a gente fala, né? Coloca a equipe dela, marketing, comercial. E agora, no final do ano passado, em setembro, a Nestlé fecha a compra. Então, já estamos indo para a 4ª dona, vamos falar assim, da Copenhague. Né? A própria família, Grupo CRM, Advent e Nestlé. Então, já estão transitando para... Então, a marca está preservada, tem 96 anos. Né? Hoje, né? Agora nós estamos em 2024, 96 anos desde 1928. Né? Que legal. Encantando e agora pulverizando a sua participação geográfica. Acho que respondendo ao que você perguntou, né, as estratégias, para onde está indo e tal. Sim. A Copenhague hoje já passou de 700 operações, das quais perto aí de 50, 60 lojas próprias. A franqueadora possui... Como é importante a franqueadora ter loja própria. Testes. Assim, é impressionante como uma franqueadora que possui loja própria, operação própria, ela ajuda mais o franqueado. Ela precisa, né, fazer teste, ela precisa colocar produtos novos, sensibilidade a preços, enfim, é importante. Tal. Então, é um parque com menos de 10% de todas as operações, então é saudável, né, não busca tanto rivalidade, embora a política de preços é a mesma, então não tem tanto problema com conflito de canais. E o que ela quer, já divulgado isso de forma pública, né, notória, é assim, queremos atingir um patamar de perto de 1.500 operações, e aí você vai falar, bom, mas para onde estão vindo essas outras 700, né? Pelo menos 2/3 disso é em cidades onde ainda não tem Copenhague. Sim. Então, eu sou um exemplo disso. Ano passado não tinha em Suzano, uma cidade com 300 mil habitantes, e a gente foi lá e finca, né, um alfinete no mapinha. Né? Eu brinco que o varejo é igual um jogo de war, lembra? Né? Com vários exércitos, você vai tendo que ir colocando os seus pontinhos no mapa. Né? Claro que isso gera uma série de dúvidas, uma série de temores, né, para todo mundo. Então, o consumidor ele tem que ser muito bem impactado. Ele tem que falar, poxa, eu quero Copenhague. Para a franqueadora, é importante que compre Copenhague, não sei aonde, mas que não dê espaço para o concorrente. Exato. Para o franqueado, ele fala que precisa ser comprado na loja dele, porque se comprar em outra, o dinheiro não vai para ele, né? Vai para outro. Então, é um conflito ali que a gente precisa, de alguma forma, e como membro do conselho, a gente procura evitar, né, esses choques. Então, respeitar. A gente tem um contrato que fala que menos de 500 metros a gente tem a preferência, não é exclusividade, mas é a preferência de abertura, mas não necessariamente porque está em contrato é feito isso. Mesmo que 3, 5, 10 quilômetros. Ô, Carlos, você está lá em Guarulhos, o que você acha? Tá afim? A gente vamos pensar um plano de expansão junto? Tá? Então, não é necessariamente uma questão contratual, mas também uma questão aí de bom senso, de parceria. Tal, mas as cidades crescem também, né? Às vezes, por exemplo, eu falo aqui, a gente fala de Indaiatuba, e eu tenho uma loja que eu falei para você, não sei se você conhece a franqueada de lá. Daqui. É um casal, conheço. Sim, e aí, cara, eles montaram uma outra loja, a loja adoro ir, pelo menos cada 2 semanas no máximo eu passo lá, uma loja excelente. Eu sou muito fã da marca. Loja de rua, muito bacana ali. E aí tem a oportunidade de falar, estamos mapeando através de dados do IBGE, através de dados de Cielo, Rede, essas empresas de captura de cartões sobre ticket médio, sobre frequência, sobre fluxo, uma série de coisas. E é isso que você falou, as cidades vão crescendo no caminho aqui, quantos condomínios estão inaugurando, tá? Então, olha, cabe e tal. Óbvio, não é que a Copenhagen ou qualquer outra franqueadora vai acertar em 100% das vezes. Não acerta. Tanto é que o índice de mortalidade não é 0, embora é 1%. Mas pode ser que vai crescer?
Pode ser que muita gente fala, putz, eu achei que ia faturar X e faturou X menos 3, 5, 10%. É justamente esse 5, 3, 10% a menos que faz quebrar uma operação. Porque faz toda a diferença. Sim. Como eu disse, não tem como tirar de outra parte do DRE. Se o top line não vem, a última linha também é difícil vir. Mas, em geral, existe uma certa assertividade... Eu diria assim, é curva normal que a gente fala, né? Curva de Gauss ali. Então, assim, 60%, 70% está preenchido de uma forma assertiva. Ah, mas e aquilo quando a gente erra para mais? Poxa, temos que parabenizar. Tem casos que a gente erra para mais. Quando eu falo a gente, é a franqueadora, tá? Eu, como franqueado, estou nas duas pontas. Então, assim, já tive casos de abertura de loja que ficou a menos, outras a mais. Quem é a menos, ainda existe uma pequena chance de você também buscar na última linha o mesmo número. Por exemplo, já que tem faturamento a menos, a gente estava estimando 5 funcionários, tenta trabalhar com 4 ou 3, se você tiver um pouco mais de atuação, tal, né? Em último caso, cara, vamos revisitar o aluguel. Então, se você não consegue na primeira linha não atingir aquele faturamento, busca no meio do caminho. Então, mas rapidamente, né? Não pode demorar muito. Então, é possível fazer algumas coisas. Agora, óbvio, vai ter lojas de 5%, 10% a 15% que, infelizmente, vai ficar um patamar muito abaixo. Aí, cabe-se... É a situação de ponto, quer mudar o ponto. É o operador, né, que deixa lá como investimento e não toca. É uma situação onde o shopping não maturou e ainda requer um pouquinho de tempo para a coisa pegar, ou de fato é um caso de fechamento. Então vão haver situações que são drásticas, infelizmente. Né? Não tem jeito. Você busca uma franquia porque é um negócio mais seguro, é um modelo que já funciona. Isso não quer dizer que... Isento de risco. Né? E outras coisas. A vida muda também, né? Então, por exemplo, a gente já teve franqueados depois de 10 anos com a gente, falou, pô, fui muito feliz, mas eu preciso fazer outra coisa na minha vida. Isso acontece. Então, não é, às vezes tem uma separação no meio do caminho, a loja marcou lá o empreendedorismo juntos, agora vão seguir, ninguém dos dois quer, então existe o repasse. Sucessão é mais difícil, né? Se os filhos não querem tocar, enfim, tem uma série de motivos, né? E o repasse às vezes representa boas oportunidades, né? Tem alguma unidade repassando? Tem. Precisa estudar como que é, porque a franqueadora também, se vê que aquele ponto é ruim, muito provavelmente ela não vai repassar. Ela vai, indicar o fechamento mesmo. Mas se o ponto é bom, mas tem algum problema de gestão, ela vai repassar. Se você entrar e ajustar a gestão, muitas vezes o caminho vai ser encurtado. Então, como eu comentei, né? Eu estou em Guarulhos, eu sou da Zona Norte de São Paulo, mas desde os 6 anos de idade eu moro por lá. Então, faz diferença você conhecer as pessoas, os vizinhos, fazer grêmio, fazer vendas locais e tal. Isso vai gerando uma forma de você criar reputação, né? Agora, um crescimento desenfreado em muitas localidades que você não está. Então, tem gente que quer pegar, sei lá, uma parte do interior de São Paulo. É bacana, né? Eu quero ter Rio Preto, eu quero ter Ribeirão e tal. Mas, além das distâncias, você consegue criar esses vínculos. Então, ser multifranqueado tem um lado bom, né, de você ter mais operações lucrativas que estão somando a você criar um colchão ali, ter um espaço para ter um back-office, um financeiro e tal, e aí todas as lojinhas irem suportando essa holding ou essa centro de serviços compartilhados que a gente chama, né? Por outro lado, a garantia dessa penetração do seu know-how e do seu grupo de valores, você levar isso para suas equipes e tal, é mais difícil. Sim. O olho do dono é o que engorda, né? Então, que dono, né? Você tem desde a franqueadora, os consultores de campo, o franqueado, as gerentes dos franqueados, até cascatear até o cliente. Então, por ser franqueadora, já existe um valor meio que uma linha espinha dorsal ali, mas você como franqueado, né? Então, você consegue, não estando presente, mesmo viajando, conseguir passar isso para sua equipe, e mais do que a equipe, né? O seu cliente enxerga isso, porque quando você não está tão presente também é mais difícil. Então, é uma faca de 2 gumes. Crescer, ter uma só também, no mundo das franquias, a não ser que você busque qualidade de vida e tal, não é ruim. Né? Ao invés de deixar o dinheiro no banco, eu deixo aplicado, tenho uma remuneração sobre o capital, mas também ganho por trabalhar, enfim, estou satisfeito, ok. Mas a gente vê que qualquer franquia, o melhor dos caminhos é você ter um pouco mais de unidades. Acho que ter só uma não faz verão, andorinha, né? Qual a estrutura que você tem de back-office hoje? Porque assim, tem um ponto que também é dolorido. Porque você tem uma unidade,
2 unidades você consegue tomar conta, a terceira já começa a pesar, a quarta, a quinta, como que você está vendo isso? Eu tenho assim, ó, o suporte de contabilidade, ele não é só contabilidade, ele é uma certa orientação consultiva, né? Aí você tem sistemas, então a gente usa o software, por exemplo, da F360, então auxilia a conciliação, então eu tenho que ter uma pessoa para conciliar isso, e essa mesma pessoa também faz o que a gente chama de facilities, né? Então, o ar-condicionado precisa ir, então faz essas partes de contratuais, tá? Olha, manda a nota fiscal para pagar, tal. Então, existe o lado recursos humanos, né? De controle do RH, do DP, né? Mas aí entra a remuneração variável, documentações. Sim. Mas aí você tem as gestoras de campo, que eu tenho 2. Além de pessoas-chave em cada loja, a gente divide com 2 meninas que, olha, então você vai cuidar de 2, você vai cuidar de 3 lojas, enfim, alguma forma geográfica, né? E elas que trazem, então, a informação sobre manutenções, fazem um contato com o consultor de campo, replicam as metas, trazem para a gente informações. A gente tem uma agenda semanal de reuniões com todas, né? Então, estar em campo é muito mais, ao meu ver, gera valor do que ter muito back-office. Então, back-office para CLT eu tenho uma, para 5 operações. Mas desde que você tenha suporte, não necessariamente CLT, mas consultoria tributária e contábil, sistema, aquela empresa de recursos humanos que faz a parte de legal, vamos falar assim, medicina e tal, mas principalmente o contato com a operação. Então, as lojas, 5 lojas, têm 2 coordenadoras, supervisoras que a gente chama, que fazem toda essa ponte de esse leve trás, gestão de tudo, né? Gestão de compra, gestão de processo, gestão de pessoas. E a gente, como franqueado, quando eu falo a gente, a minha esposa e eu, né? Mas ela, eu só... Como é que ela chama? Ana Paula. Um abraço, Ana Paula. A gente só obedece, né? Mas ela, falando sério, lida com pessoas muito melhor. Eu sou muito mais de números, muito mais de processos, sou um cara mais analítico, né? E ela toca o dia a dia com as coordenadoras e as gestoras de loja. Legal. Né? Como você se sente sendo franqueado da Copenhague? É engraçado, né? Porque se a gente pensar em ganhar dinheiro tão somente, né? Eu acho que eu abriria uma farmácia, né? Hoje o negócio está tão... A sociedade está tão doente, né? Se bem que a margem de farmácia é 1, 2, 3%. Olha, mas quando eu fui abrir um negócio, eu brincava que eu prefiro aquele cliente que entra porque ele quer estar ali, porque na farmácia ele obriga-se a estar ali, né? O cara precisa ir lá comprar um remédio porque o médico mandou. Ninguém entra sorridente na farmácia, né? Mas a Copenhague, ela tem um quê de realização pelo cliente estar lá. Então, assim, vamos celebrar o nascimento de alguém, então vamos pegar um presente para dar para o médico ou para dar de presente para o pai ou para a mãe. Vamos tomar um café. Quem que não usa essa palavra, né? Sim. Vai conhecer algum negócio novo, vamos celebrar, vamos tomar um café. Quer dizer, a cafeteria da Copenhague, ela é sinônimo de categoria praticamente. Hoje ela é a maior cafeteria fora do lar, é a rede de 700 lojas. Então, estar nesse ambiente que propicia você entregar para o consumidor aquilo que ele vai com todo o prazer já é algo que me motivou desde o início. Sim. É uma escola, acho que coloca para o franqueado como empreendedor o sarrafo lá em cima, então você é obrigado a sempre se atualizar, então digitalização, aulas financeiras ou para produto, para venda, enfim, você não fica parado como franqueado, então isso é muito bacana, uma universidade corporativa e tal. E aí eu adiciono o fato de ser membro do conselho, que faz com que eu não consigo conhecer os 300 e poucos franqueados que tem Brasil afora, mas metade disso eu conheço pessoalmente. Legal. Pessoalmente, talvez, no telefone, com certeza. Né? Então, o Carlos, tem um cara entrando na rede, ele queria criar um bate-papo, um benchmark com você e tal. Então, com todo prazer, eu converso com as pessoas, entendo. Então, essa rede de relacionamentos não tem preço. Assim. Isso talvez eu não sei se eu teria em outras franquias. Né? Cara, um ponto muito interessante. Eu falo, o principal ponto de decisão é falar com outros franqueados. E muita gente, vou ligar para aquele cara, vou incomodar. A grande maioria dos meus franqueados, e você está demonstrando isso também na Copenhague, que é o cara que está querendo buscar uma franquia vai ligar para você, vai saber a história que você gosta de contar. E se for ruim, você vai contar também. Então, as pessoas gostam de atender novos candidatos. Então, não se prenda à vergonha, não vou ligar. Não, tem que falar. E a COF, todas elas são obrigadas a colocar lá nas últimas páginas
quem fechou, Sim. quem está aberto, os telefones, tá, óbvio, vai ter gente que não vai querer te atender ou não vai poder te atender, né? Eu acho com todo o prazer, mas geralmente eu atendo quem já assinou o contrato de franquia entendi. e já está no processo de Sim. abertura, mas talvez falte essas pessoas que ainda querem abrir. Eu acho que ainda é o que você falou, é uma oportunidade que as pessoas não estão aproveitando, Exato. né? Mas isso me propiciou, então, essa rede de contatos tal, e essa rede sempre ela ajuda, né? Não importa para quê, o cara tá caindo, a rede ela te suporta, né? Seja para dar um outro jump ou para acomodar, enfim. Então, na época de vacas magras, a gente troca mercadorias. Sim, então, é muito bacana. Nossa, eu perdi a grade semanal aqui, vai me faltar em abenta, você não me empresta? O que você prefere, que eu te pague em dinheiro ou quer que eu te pague em língua de gato, né? Então, não, na época de Natal e Páscoa, acabou meu ovo, nossa, eu tenho aqui, tal, o que você acha? Então, a gente se ajuda, a gente se vende a preço de custo. Isso é fantástico. Então, é importante ter esse relacionamento, né? E não sei se em outras franquias eu teria, mas às vezes as pessoas perguntam, mas você abriria outras franquias? Não. Hoje, eu prefiro ser um multifranqueado da mesma marca, justamente por conta dessa sinergia. Não só de operações, mas de... conhecimento das pessoas privilégio, exato, é de poder ter, há 12 anos, ter difundido e agora posso dizer que conheço de cabo a rabo, tal, né? Ser reconhecido como um dos franqueados que possa representar a rede é um privilégio, né? Legal. Bom, eu já vou fazer a última pergunta para você, para a gente encerrar, mas eu prometi que se você viesse até o final, você iria ganhar um presente meu. Então, vamos lá. Primeiro, dá uma olhada, ver se você está seguindo, inscrito no canal, curte, comenta, compartilha. E aí você vai me seguir no Zé das Franquias. Se você me seguir no Zé das Franquias, você vai lá no meu direct e fala assim, Zé, eu quero o livro. Eu vou te mandar o livro. Se você for comprar o livro lá, checklistminhafranquia.com.br, você vai investir R$50, que é muito barato para uma das maiores decisões que você tem da sua vida. Mas vai me chamar no direct, eu vou te mandar esse livro em PDF de graça. Esse é o meu presente para você. E para você, vou fazer a última pergunta para a gente encerrar. Fala para mim, qual é a principal dica que você dá para uma pessoa que está querendo investir em uma franquia? Volta lá nos 12 anos, o que eu faria diferente lá na hora de escolher a franquia? Legal. Eu vou dividir em um tripé, tá? Eu acho que conhecimento, tempo e recurso financeiro são os principais ativos na hora de você tomar uma decisão. Seja para empreender... tempo e recurso financeiro. Independente se é franquia ou se é alguma outra coisa, mas franquia. Tempo, você... Carlos, mas... eu já sou executivo, então eu consigo fazer as duas coisas. Ok, você até pode fazer as duas coisas, mas você, de fato, vai ter tempo de participar das convenções, das reuniões online que a franqueadora promove, visita a campo. No caso da Copenhague, ela é uma fábrica, então eu consigo ir até a fábrica, eu consigo ter tempo de gerenciar as minhas pessoas. Mas precisa ser tempo integral? Não. E mesmo algumas franqueadoras hoje não exigem tempo integral. Mas você vai ter que arrumar na sua agenda desde antes da abertura da unidade. Então, negociações, é o que você falou, liga para outros franqueados, visita operações e tal. Mas principalmente quando a loja estiver rodando. Não tem essa de, eu vou conciliar. Quem faz 2, 3 coisas faz mais ou menos todas elas. Né? E mais ou menos não é excelência. Mas precisa ser 50 horas semanais? Não é isso. Mas alguma dose de tempo você vai precisar. Então, você tem que fazer escolhas. Você vai deixar esse tempo de lado no seu emprego, na sua família, você vai ter que escolher, né? Então, principalmente nos 6 primeiros meses, 12 primeiros meses, né? Então, não abdique e não subestime a capacidade que você não vai ter de gerenciar. Você tem que escolher uma parte significativa do teu dia para a dedicação de franquia, né? Foco, como eu comentei e tal, mas assim, paixão, não adianta você querer ir pelo dinheiro, sabe? Não é isso. O conhecimento que você traz, ele não precisa necessariamente ser de empreendedorismo, nem de varejo ou de serviços para onde você for. Mas conhecimento de pessoas, conhecimento de saber traquejar com vendas. Qualquer pessoa vende alguma coisa, né? Eu brinco que, para eu conquistar minha esposa, eu tive que vender o Carlos para o meu sogro, que é militar. Então, assim, eu precisava conquistá-lo. Então, vendas é algo que você precisa aprender desde cedo, né? Não dá para empreender sem vendas. A palavra política é meio chata, mas diplomacia talvez seja a melhor forma de colocar, né? Você tem que usar da diplomacia com o franqueador, com o cara do ponto para negociar, tal. Negociação, ação técnica, você vai ter que aprender isso com o tempo. Então, chegar meio cru
talvez também não seja tão legal. Você já ir direto para a franquia. Não, mas vai ser minha primeira escola. Cuidado. Sim. Você vai ser empreendedor. Né? Legal. Então, e fechando, os recursos não são somente os financeiros para abertura de uma operação. Você tem que ter dinheiro para reinvestir na operação, para não sangrar nos primeiros 2, 3 anos, porque todas elas falam, não, o tempo de retorno, né, o payback e tal, é 2, é 3 anos, enfim. Então isso é sério, é verdade isso. Você tem que ter o caixa para começar. Ah, mas tem franquias que aceitam eu me endividar. Ok, então você vai ter que pagar as parcelas. Mas e quando a franquia fala, olha, tem a possibilidade de abrir uma segunda, viu? Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, olha o que aconteceu na pandemia e como que você vai se virar num ambiente de risco para suportar oscilações para baixo, né? Sim. Ou reforma de unidades, que as pessoas falam, nossa, mas eu não tenho, então, ninguém me falou. Como não falou? As franquias trocam de layout, fachada e tal, e não adianta culpar a franqueadora, porque está em contrato. Vai ter reforma de layout, vai ter mudança de mobília, né? Ah, mas no meu DRE não entra que eu tinha que mandar a funcionária embora. Provisiona. As pessoas não colocam na DRE, porque provisão, se naquele mês não gastou, não, em tese... Não... Então tá, sai do DRE, chama orçamento. Fluxo de caixa previsto, né? Então, tudo isso requer um provisionamento, uma reserva financeira para reinvestir no negócio. Não é só o valor que consta lá. Ah, você vai precisar de 100 mil reais, ou 200, ou 500 e tal. Não. Coloca um pouco mais e às vezes não é tão pouco assim, né? Porque muitas pessoas falham em ter a primeira unidade e depois não aguenta mais. E aí eu acho que o meu recado que eu dou é não olhe para aquele número de uma forma muito fixa, não. Sim. Coloque mais. Né? Então, conhecimento, tempo e recursos ilimitados não é o caso, mas bastante. Eu costumo dizer, cara, que é a reserva pessoal. Então, a empresa, a franqueadora fala, ó, o investimento é X, o capital de giro é Y. Capital de giro não é para você se manter. É para manter a empresa. Você precisa saber o quanto que você vai precisar para se manter pelo menos um ano. Por tempo, exato. É isso aí. Carlos, quero agradecer demais. Todos os dados de contato do Carlos, o @ dele está aqui embaixo. E foi fantástico. Acho que a gente ajudou bastante gente aí com esse conteúdo. Valeu. Eu outra, muito obrigado, Penhagen. Marca apaixonante. Sou apaixonado. Saiba vender, faça marketing. E não foi combinado, né? Não foi combinado. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Valeu. Obrigado. Valeu. Aí, pessoal, dá uma olhada, se inscreve, deixa o like, comenta. Forte abraço, até mais.